Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Sua Loja com Dobro de Lucros, aqui na Maraú com a Camila Mota. E hoje nós temos um convidado especial, nosso arquiteto gourmet, Kenny Nogueira, que vai dar algumas dicas de como a gente pode utilizar da arquitetura para poder melhor organizar a loja, para que ela seja uma loja que venda, beleza? Kenny, seja bem-vindo. Muito obrigado. Kenny é um amigo de longa data, já trabalhou em diversos projetos aqui que a gente tem em outros negócios. Ele vai dar uma luz também aqui para Camila, tá bom? Antes do Kenny dar as dicas, eu tenho que seguir nosso roteiro, nosso rito de criação de conteúdo, que envolve meio que recapitular o que nós abordamos no encontro anterior e também para verificar se você fez a missão, né, que foi passada para você. E a missão é bem simples: montar um planograma da Maraú. Legal, tá. Vai te ajudar bastante a pensar na loja como um todo, no decorrer de um tempo, né, para a gente poder ver como deve ficar a disposição dos produtos no Maraú Casa, a disposição dos biquínis, quantitativo de biquínis, os itens relacionados à própria roupa do dia a dia, lingerie. Então isso é importante, esses itens, essa organização como um todo, para te dar mais controle do teu próprio espaço. Conseguiste realizar? Consegui, e foi até bem interessante porque assim, como eu tô aqui nesse processo de mudança, né, desde que a gente começou o programa, tem mudanças que eu tô planejando ainda e mudanças que eu já implementei. Então, fazendo o planograma foi bacana porque eu consegui já nele colocar o que eu ainda vou implementar, que ainda tá assim meio que na minha cabeça. Então eu consegui colocar ali no planograma e visualizar como é que vai ficar essa ideia. Então eu já tive uma visão melhor da loja de como ela vai ficar depois que eu terminar todas essas alterações. Bacana. E nessa última semana, teve algum fato relevante, algo que tu queira acrescentar sobre algum acontecimento de cliente, esses clientes observaram essas mudanças que a gente está fazendo? Sim, teve clientes que já estão acostumadas a vir na loja e perceberam as mudanças de imediato, assim. Então é muito bacana quando a gente começa a implementar essas mudanças e as clientes percebem, elogiam e gostam, porque a gente vê que tá dando certo. Bacana. Como a gente tem um convidado especial, vai somar bastante esse bate-papo. Kenny, antes de começar, te apresento para a galera que não te conhece aqui no nosso canal. Bem, eu sou Kenny Nogueira, sou arquiteto, né, trabalho com arquitetura de interiores, com muito projeto comercial também. Sou focado também na área de gastronomia, então por isso o arquiteto gourmet, né, a gente conseguiu juntar duas paixões em um único projeto. Tenho um blog que eu falo dou dicas de decoração, dicas de arquitetura, dicas de gastronomia também. Através das nossas redes sociais, então a gente dá bastante dica com relação a projeto e a gastronomia e algumas coisas de cultura pop também que a gente acaba falando na hora que a gente está comendo um bom hambúrguer. A gente sempre vai falar um pouco de cultura pop, tá? Então a gente está aí para somar também nesse projeto de vocês. Bacana, Kenny, eu agradeço essa tua participação nesse projeto, porque meio que engrandece nosso conteúdo, ajuda a gente a ter pessoas técnicas também na área para poder reforçar o que tem de melhor em termos de conhecimento para poder implementar aqui na loja da Camila. E Camila, aproveitando a oportunidade, eu sei que você tem algumas dúvidas que são ligadas ao mundo da arquitetura, né? Também a parte de decoração, a parte de interiores. Fica à vontade. Então, como eu já tinha conversado com vocês, a gente acaba tendo 1000 ideias, mas fica com medo de colocar tudo junto e acaba ficando uma confusão. As minhas principais dúvidas aqui na loja, aqui no meu espaço, como é um espaço muito pequeno, principalmente em relação à iluminação, né? Quando eu aluguei a loja, ela já tinha uma iluminação anterior, do inquilino anterior, e eu acabei não mexendo por conta desse medo de fazer sozinha e acabar fazendo errado. Então a minha principal dúvida seria em relação à iluminação para a loja. Bem, como a gente está falando de uma loja que vai vender um produto e não um alimento, a gente já notando aqui alguma dificuldade é justamente a variação de tonalidade de iluminação. Então você tem uma luz amarela central e as laterais são todas brancas. Eu sugeriria que, por exemplo, a gente colocasse todas as luzes neutras, né? Que é muito mais fácil para a gente identificar os detalhes dos produtos que tu estás vendendo. Por quê? Porque é uma luz que varia mais ou menos entre 4.000 e 4.500K. Que é como a gente sempre fala, que não é branca e não é amarela como a gente está acostumado com uma lâmpada de filamento, como a gente está acostumado, por exemplo, num ambiente como um restaurante que precisa ter mais aconchego, ele geralmente é lâmpada amarela ou neutra. Se a gente precisa de um restaurante que a gente vai permanecer pouco tempo, a gente vai colocar
luz branca, que é o exemplo clássico da McDonald's ou da Bob's, que geralmente é aquela luz que a pessoa vai sentar, comer e vai embora. Sim. Não precisa ficar ali. Então eu sugeria que tu trocasses toda essa iluminação branca por uma luz neutra, que aí já vai sentir a questão da iluminação, ela vai ficar bem mais uniforme, não vai ficar aqueles pontos destoantes, e aí vai ficar bem mais, dá para ver mais os detalhes das peças, os detalhes das cores reais. Tá. Outra dúvida que eu tenho em relação à iluminação também é em relação ao provador, que a gente sempre fica nessa dúvida da luz ser direta, ser indireta. Qual seria o mais apropriado? A luz do provador é importantíssimo para que na compra do produto. Primeiro, porque dependendo da posição da luz, a gente pode, por exemplo, se a iluminação veio de baixo para cima, a gente pode sentir a bochecha um pouco maior, então a gente vai se sentir um pouco gorda com relação ao espelho, a sensação de iluminação. Se ela vem de cima para baixo, a gente vai ter a sensação de sombra, então a gente não consegue dar o destaque, por mais que não seja produto pro rosto, maquiagem, essas coisas, mas assim, esteticamente, pro corpo, você vai dizer, não consigo me ver direito no espelho, eu não vou conseguir me sentir bem nessa... Sim. E aí pode dar algumas sensações, de repente a pessoa tem uma sensação no provador, quando chega na hora de vestir na rua, ela está imaginando uma coisa totalmente diferente. Sim. Então a sugestão é que essa iluminação, ela venha sempre de frente pro cliente. Então, a gente trabalha com dois tipos de iluminação, geralmente quando a gente trabalha provador, que é a iluminação indireta, que é quando a gente coloca o espelho um pouco afastado e coloca uma iluminação lateral, e aí ela vai ficar difusa, vai iluminar como um todo. A ideia é que a gente seja iluminado como um todo. E aí, essa é uma opção, colocar uma fita de LED, uma lâmpada tubular atrás do espelho, que ela vai dar uma iluminação. A outra sugestão seria colocar realmente uma luz como se fosse de camarim, só que aí é uma luz frontal mesmo, só que ela precisaria de um difusor, que geralmente é um acrílico, essa luminária vem com um acrílico na frente, que é a mesma coisa que, por exemplo, numa iluminação de gravação, de estúdio, que tem aquele guarda-chuva que difunde a lâmpada, é mais ou menos nesse sentido, que a lâmpada, a luz fica mais uniforme, ela não vai te dar detalhes de sombra, ela vai te deixar bem uniforme. Então essa opção da lâmpada difusa é uma boa opção, principalmente para ambiente pequeno, para provador pequeno, que é o teu caso, né? Que é um provador bem pequeno. Então a gente vai perder muita iluminação se a gente for colocar por trás do espelho. Então coloca a frontal, que ela vai te dar essa iluminação e vai ficar bem difusa. Legal. Não quer dizer, só um parênteses, não quer dizer também que você não pode manter a lâmpada de cima. É bom para ter iluminação geral. Sim. Mas aí no teu caso eu sugiro que só colocasse um pouco mais forte para poder ela iluminar de fato. As próximas mudanças estão botando a iluminação. Bacana. Além disso, tu falaste alguns pontos relacionados também à decoração de gondos. Tu questionou comigo, não, eu tenho dúvida, como é que eu posso utilizar esses itens para poder casar com a própria loja? Seria aquela dúvida que a gente estava conversando dos bastidores, assim, de querer fazer muito e acabar ficando muito confuso. A gente sempre diz que o menos sempre é mais, né? Então, quanto menos informação a gente colocar, que vai poluir demais o seu ambiente, vai acabar prejudicando. Então, coloca menos informação para que a gente possa valorizar realmente as tuas peças. Mas, assim, eu sempre gosto de brincar com contraponto de luz. Então, eu percebo que o teu ambiente é todo branquinho, tudo. Então, ter um contraponto de cor, um contraponto em que a pessoa possa identificar a tua marca através daquela cor, através daquele papel de parede ou de uma textura, alguma coisa assim, fica muito mais fácil para que a gente possa ter equilíbrio no teu ambiente. Então, uma outra sugestão que a gente conversou, já que já teve a questão das prateleiras que entraram aí, é justamente também compor as peças com mais outros objetos decorativos, como a vegetação, como uma planta. Eu acho que traz mais vida, porque a gente está falando de praia, então seria muito bom a gente ter uns verdes também para trazer esse ambiente. E fica mais aconchegante sem precisar colocar muita coisa dentro do ambiente. Legal. Uma dica que eu gostaria de receber, Kenny, porque como eu sou na parte da gestão, né, eu tenho que focar no número. E eu gosto de todos esses detalhes, mas se atacar o bolso e não ter a conversão que a gente imagina, fica pesado, inclusive para o objetivo desse programa, que é ter o dobro de luz. E uma das dúvidas que eu tenho é o que tu pode dar de dica de solução, sei lá, prática e barata, que pode ser utilizada, que vá compor nesse ambiente de loja. Assim, sei lá, de termos de... Falaste de vegetação, algumas coisas que atraem atenção. Eu estava lendo um livro recentemente, que é a parte também de aspecto ligado à água, de ficar, sei lá, alguma coisa... Algum aspecto decorativo que mostre, que capta a atenção do consumidor que passa pelo local, porque dá tranquilidade, dá uma paz. Mas que mais? O que tu sugere em termos de soluções práticas que pode adotar aqui, que não sejam tão caras? Olha,
as sugestões práticas mais baratas assim seria a composição dessas peças decorativas, que possam trazer de repente um ponto de cor, entendeu? Algo que precise se mexer na estrutura do teu espaço. Então esses objetos decorativos com cores que lembram praia, com cores que lembram mar, vão te trazer essa sensação que você está querendo. A água é importante, principalmente na parte do Feng Shui, quando a gente vai estudar Feng Shui, a gente leva em consideração a questão da tranquilidade e tudo, mas acho que talvez para o público que vocês estão procurando pode ser que case bem. Eu não gosto, vou ser bem sincero, eu não gosto. Entendeu? Mas essa utilização de peças, acessórios, plantas que possam trazer essa mesma sensação, eu acho que seria muito bem-vinda. E seria uma coisa barata, uma planta não precisa... Só precisa ter, se for trabalhar com planta natural, só tem que ter o cuidado de manter. E escolher a planta certa, né? Conversar bastante com elas, que elas sobrevivem. É verdade. Tá, como vocês sabem, como é praxe após essa breve introdução e as dúvidas iniciais com o Kenny, é importante falar um pouco de conteúdo. E o conteúdo de hoje que a gente vai tratar vem muito a calhar no que tange, ainda dentro do tema visual merchandising, layout de loja, essa parte no que tange a como vender, né, sem estar vendendo, né, que o próprio espaço realiza isso. Sim. A gente vai falar um tema muito importante ligado à apresentação dos produtos, tá? E aí cabe a nós, enquanto lojista, enquanto empreendedor, pensar que é fundamental que o cliente entenda, meio que de bate-pronto, como aquele produto funciona, o que é aquele produto, para ele não ter dúvida. Eu falo muito com nossos clientes, que a gente atende no ramo da consultoria, que o nosso cliente ele é preguiçoso, ele tem dificuldade de escolher. Então, quanto mais fácil tiver informação para ele, melhor. E um ponto que eu vou trazer para vocês aqui é de uma pesquisa que foi realizada pela China Yegna e o Mark Lip, tá? Inclusive tem um vídeo no TED que eu vou colocar aqui para vocês verem também, que ele fala muito de como a gente pode facilitar o poder de escolha desse cliente. Nessa pesquisa que ela fez, essa indiana, ela pegou basicamente 24 tipos de geleias, 24 sabores de geleia, e colocou no supermercado, e outro supermercado colocou 6 tipos de geleias, sabores de geleia, para testar. Será que as pessoas querem ter mais variedade ou querem mais seletividade? Tá? E nesse ponto vem um negócio bem interessante. Apesar de, na loja que tinha mais tipos de geleia, ou seja, 24, ter atraído mais atenção do consumidor, no qual na pesquisa foi 60% de atração, a conversão foi muito baixa, para não falar baixíssimo, foi apenas de 3%. Enquanto que no local que tinha menos opções de itens ofertados, com mais seletividade, que atraiu 40% do público, a conversão chegou a ser de 30%. E por que isso acontece? Basicamente pelo fator tirania da escolha. Quando a gente tem muita opção de um mesmo item, a gente fica na dúvida, qual é o melhor item para escolher? E na pressão de tomar decisão, a gente fala assim, será que eu vou comprar e vou me arrepender? Então quando a gente coloca muita opção, a gente acaba tendo dificuldade de escolher. Então cabe a gente, enquanto estabelecimento, facilitar essa escolha, para que esse cliente não caia nessa dificuldade de escolher, nessa pressão, qual é o melhor, e aí ele acaba desistindo da compra. Então cabe a gente pensar em como é que eu posso melhorar o nosso sortimento de produtos, apresentando da melhor forma possível esse cara. E aqui, Kenny, queria até tua dica, o que tu acha dessa ideia? Tem a loja da Amazon, que é a Amazon Books, que é a loja física deles, que eles meio que pegaram práticas da internet e colocaram no ponto de venda. Tá? Exemplo, esse livro foi recomendado é o top 10 de recomendação. Então, ele sinaliza na gôndola isso daí, porque facilita a escolha do cliente que é preguiçoso, lembra, né? Aqui eu pensei, a gente colocava do tipo, essa saída, esse biquíni, foi o vestido, esse foi o item mais curtido no Instagram. Então são pequenas coisas que eu queria pensar em como a gente pode vir a sinalizar. O que tu acha desse tipo de ideia? Tu acha que faz sentido? Faz sentido. A gente, ultimamente, por causa das redes sociais, a gente acaba sendo muito guiado pelas tendências e quem está dirigindo as tendências pra gente. Então, a gente é muito preguiçoso com relação a esse ponto. Eu sempre falo que no nosso projeto, quando a gente fala de projeto comercial, da necessidade de uma parede de hashtag. A gente sempre fala da parede de hashtag, que é justamente onde a pessoa vai bater foto, onde a pessoa vai sentar. Então, a gente sempre faz uma parede de destaque. Eu acho que, por menor que seja o espaço, mas
como aqui tu tens essa possibilidade das peças serem móveis, a diferença de um sofá, né? Que eu vou querer vender o sofá, ser difícil arranjar um espaço. Mas são peças móveis, de repente colocar uma parede, que tu já tem onde tu bate as fotos e tudo. E aí ser aquela onde vai dar o destaque para aquela peça que de repente teve mais curtidas, mais... agora o history também pode te dar essa enquete, então tu pode fazer a enquete entre duas peças e selecionar, e essa aí ser a peça da semana, por exemplo. Sim, entendeu? legal. Então tem aquela parede onde vai ter a posição da foto e da peça. Uma ideia que tu falaste do history, eu pensei agora, essa peça foi aprovada por 90% do nosso público. Sim. E tu meio que facilita a escolha. O que tu acha? Tu acha que dá também pra gente implementar aqui? Acho que dá, eu só tenho que pensar nessa parede, né? Porque como a gente tá falando, é bem pequeno mesmo e a maioria das paredes está preenchida. Mas, por exemplo, aqui, entre as araras, já é um lugar que eu coloco um look pronto, né? Que já vem também daquilo que a gente conversou, de contar aquela história para clientes já se imaginar naquele look. Então, eu acho que dá para fazer esse link também. Tá, indo agora para a parte meio que das dicas finais dessa parte de apresentação dos produtos, que envolve elencar os itens que são fáceis do cliente entender, né? Para a gente colocar numa história que fique fácil dele assimilar. Além do que a gente falou na parte de como o visual merchandising pode ajudar também, que envolve o contexto de uso, que é essa composição que a gente já montou. Pensar no espaço também para oportunidade única, que são aquelas ofertas que a gente tem que também pensar em algum local que a gente consiga ver que poxa, ali é o cantinho da oferta. Não é a loja toda que tem promoção quando não está em promoção. Então tu não precisa apontar isso para o cliente. Mas que ele sabe que eventualmente ele vai encontrar alguma oportunidade que ele tem que pegar naquele momento que você não vai perder. Então isso é importante também de casar, porque, como eu disse, o cliente é preguiçoso. E eu vai ficar até redundante no vídeo que eu vou ficar falando isso várias vezes. A gente tem que facilitar essa escolha para ele, tá? E aí vem também como a gente pode apresentar os produtos. Aqui tu tens, o nosso estoque ele é limitado, né, em termos de mix, mas tu tens algumas peças que são PMG. E é interessante a gente manter justamente essa apresentação dos produtos, tá? Colocar na gôndola essa sequência, PMG, seguir sempre a parte ascendente da comunicação, dos itens, na verdade, né? Para ele não ter dificuldade de encontrar. Poxa, tá aqui tá um P, mas o M tá lá do outro lado. Gerou essa dificuldade, né? Desse deslocamento para poder encontrar. Então, essa sequência é importante a gente levar em consideração. Outro ponto vem a parte do agrupamento de produtos, que é basicamente o termo técnico que a gente utiliza para poder falar dessa composição. E para finalizar essa parte das dicas, vem um ponto muito importante, que é onde eu vejo muitas empresas falharem também, que é a parte de apresentar gôndolas ou araras sem produto. Ah, eu tô sem estoque. Bicho, dá um jeito de não deixar faltar esse estoque. Porque quando o cliente visita, e teve um caso recente de um supermercado grande, foi grande e passou por um processo de mudança, a gente chegava lá, aí via diversas gôndolas vazias. Qual é a imagem que a gente tem desse estabelecimento? Tá falindo, né? Poxa, tá com problemas. Isso não é uma imagem que a gente quer passar para o nosso cliente. Quando o cliente chegar aqui e ele visualizar que tem brechas nas gôndolas por carência de produto, essa é uma imagem ruim que a gente quer, então a gente não pode fazer isso. E detalhe, quando o cara vê isso daí, ele já vê que são itens que foram rejeitados pelo grande público. Foi o que sobrou. E ninguém quer comprar sobra, né? O que tu acha, que faz sentido também? Faz todo sentido. A gente também é muito visual, né? Então a gente acaba sendo levado nesse ponto. Isso é um ponto muito importante que eu acho que vale a pena levar em consideração. Inclusive o planograma é um aliado nessa hora, né? Porque justamente quando a gente tem esse planograma bem feitinho, a gente já consegue planejar o estoque para isso não acontecer. Isso, e quando perceber, chegou naquele gatilho, que aquele item, aquele da gôndola aqui da arara, faltou, acabou, já é uma de fazer o pedido para não ficar desabastecido. Que a gente já está contando com o estoque meio que de emergência para não deixar as gôndolas vazias, as araras vazias, e ao tempo que chega para a gente poder manter a loja sempre abastecida, tá? Bem, nosso bate-papo acho que foi bem produtivo, a gente conseguiu ver diversos pontos da página de denominação. Quem, se quiser acrescentar algum ponto também que tu acha que pode ser interessante, fica à vontade para falar. E antes de te dar a palavra, a nossa missão basicamente vem pegar essas dicas de como apresentar os produtos para que a gente consiga já para a semana que vem gerar esses locais de interesse do nosso cliente, né? Que seja apresentar esse cantinho das recomendações, então o cantinho das hashtags, que o cliente falou. Vou trabalhar nessa parte aí. E a parte dos stories, gente, acho importante de implementar para a gente sentir se tem conversão. Porque nosso principal objetivo aqui não é somente fazer uma loja bonita. A gente vai fazer uma loja que venda. E se a gente tiver uma loja feia que venda,
pra mim o que importa, porque isso é uma facada no coração. Mas no geral, pro empreendedor que a gente quer que o resultado dê negócio, e se for bonito, ótimo, entendeu? Kenny, quer fazer algum comentário extra aqui? Não, poder só acrescentar? ressaltando essa necessidade da iluminação, eu acho que é fundamental para a venda mesmo, assim, atrai todas as grandes marcas que trabalham em iluminação dentro do seu ambiente, então isso é importante. E lembrar sempre que o menos é mais. Sim. Então, muita informação para esse teu segmento não é muito válido. Para outros segmentos vale a pena colocar o balcão cheio de peça de roupa, o pessoal vai catando lá, né? Para o teu segmento não, acho que não vale a pena, então tem que ser sempre menos é mais, quanto menos informação, acho que vai ser mais fácil de vender. E para fechar esse vídeo, vou fazer aqui um convite para quem nos acompanha. Primeiramente, seguir o Arquiteto Gourmet lá no YouTube, né? Que é bacana, os conteúdos que o Kenny posta lá também. YouTube, Instagram, tudo é Arquiteto Gourmet. Tudo, YouTube, Instagram, tudo é o mesmo @Arquiteto Gourmet. Não tem underline, não tem nada, só direto, né? E vai estar presente aqui também, algum local vai aparecer esse link. E também de vocês começarem a nos curtir, comentar, compartilhar, deixar seu comentário, se inscrever, ativar o sininho das notificações aqui no YouTube, porque vai ser muito importante pra gente. E se ficou alguma dúvida também, não esqueça de comentar. Camila, gostou das dicas do Kenny hoje? Gostei, já vou começar a pensar nisso agora, na iluminação, é o primeiro passo. Beleza, Kenny, obrigado. Eu que agradeço. E aí? Prazer. Obrigada, Kenny. Camila, viu? Boa. Valeu, pessoal, até a próxima.